Oi, crianças, tudo bem? Nós estamos aqui mais um dia para uma nova lição. Espero que vocês tenham assistido a aula passada, que agora a gente possa aprender mais um pouquinho, hein? Tá bom? E acredita que a professora Rosana gostou tanto de contar a história para vocês que ela decidiu voltar? Então entra aí, prof. Rosana. Boa noite, crianças! Voltei mesmo. Sabe por que que eu voltei, Raíssa? Porque a lição de hoje é uma continuidade da lição anterior. Eu não queria perder. Hoje nós vamos ter aqui um complemento maravilhoso da lição. Ai, que bom! Então tá bom, pode começar que nós já queremos saber como é que vai continuar essa história, então. Obrigada, Raíssa. Então, crianças, quem aí viu o áudio da lição anterior? Tem que ver a aula anterior para compreender melhor o que a gente vai falar hoje. Na aula anterior, a professora Rosana disse que na que hoje nós vimos entender esse poder do Senhor que Jesus, antes de subir aos céus, falou para os seus discípulos: Olha, voltem para Jerusalém e esperem em oração, que vocês vão receber o poder do Senhor. A gente ficava imaginando que poder seria, não é verdade? Crianças, antes da história, vamos relembrar o versículo que é o mesmo da aula passada? Olha só, vamos ler juntos o versículo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Crianças, era esse poder que vinha do Espírito Santo. E assim os discípulos fizeram. Eles retornaram para Jerusalém e junto deles já tinha umas 120 pessoas, todos seguidores de Jesus. E essas pessoas seguidoras que se multiplicou, né, estavam ali em oração, persistente em oração, aguardando que viesse esse poder do Senhor, esse Espírito Santo. Eles não sabiam o que era. E então, passado 10 dias, lá em Jerusalém, foi o dia da festa de Pentecostes, uma festa religiosa que reunia muitas pessoas de lugares distantes, muitos estrangeiros, pessoas de outras tribos. Então, nesse dia de Pentecostes, eles vinham todos para Jerusalém. E foi durante essa festa que os discípulos estavam reunidos em oração, junto com mais aquelas pessoas que queriam seguir Jesus, que tiveram uma surpresa. É, a cidade cheia de gente e eles ali em oração, de repente, começou um vento muito forte. E junto com esse vento, crianças, olha só, umas línguas de fogo começou a descer perto da onde eles estavam. No começo, eles ficaram assustados. Oh, mas calma, crianças. Não era um fogo que queimava, muito pelo contrário. Era um fogo que desceu em cada um que estava ali presente e eles ficaram felizes. Olha a mãozinha deles, assim, todos alegres. Essa era a chama do Espírito Santo que desceu sobre a cabecinha de cada um que estava ali persistente em oração. Estava acontecendo o que Jesus havia dito. O poder de Deus, o Espírito Santo estava enchendo o coração, e eles estavam se sentindo
firmes, confiantes no Senhor. E nesse momento, crianças, sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar línguas diferentes. Crianças, nós aqui em Maringá falamos o nosso português. Eles também lá falavam uma mesma língua, esses seguidores de Jesus. Mas de repente, crianças, cada um falava uma língua diferente. Sabe? Aqui na palavra do Senhor, nós temos um versículo que mostra esse momento. Em Atos 2, o versículo 6. Preciso ler para vocês, olha. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha, crianças, que coisa! O Espírito Santo que desceu nos seguidores de Jesus para transformá-los em testemunhas de Cristo, além, ainda capacitou cada um deles a compreender uma linguagem diferente que eles nunca tinham estudado. Sério, se fosse hoje, nós íamos ter, de repente, pessoas que nunca estudaram falando inglês, alemão, russo. Mas lá naquele tempo eram línguas muito diferentes. O hebraico, o egípcio. A professora Rosana nem sabe dizer as línguas diferentes que existiam. Só que quando os seguidores de Jesus, com todo aquele amor no coração do Espírito Santo, saíram pelas ruas, que lembra? Estava cheia de pessoas, não estava por conta da festa de Pentecostes. Algumas pessoas ficaram admiradas, como lemos no versículo, perplexas. Perplexa quer dizer admiradas. Mas outras pessoas estavam achando que aquilo era mentira. Diziam, eles estão falando coisa com coisa, falando outras línguas, devem estar bêbados. Como alguém falando de Deus, falando de Jesus, confundi-lo com pessoas embriagadas. Mas nesse momento, Pedro se levantou e direcionou a essas pessoas que estavam desdenhando e disse: não, irmãos, eles não estão bêbados. Ainda é muito cedo. A palavra disse que ainda era muito de manhã. E Pedro dizia: eles não estão bêbados. Eles estão, sim, cheios do Espírito Santo, que os capacitou com outras línguas para que todos pudessem compreender. E todos os seguidores de Jesus, com esse Espírito Santo, com essa chama dentro deles, saíram pelaquela festa de Pentecostes, falando com todos aqueles estrangeiros. E assim, todos eles conseguiam compreender o que estavam falando. Falando do nosso Senhor, falando de Cristo. E sabe o que aconteceu, crianças? Olha a matemática. Eram 12 discípulos. Aí já tinha mais 120 seguidores antes do poder de Deus. E depois que toda aquela multidão viu aquela maravilha e aquela alegria que eles estavam, muitos começaram a aceitar Jesus. É sério. Enquanto os discípulos e os seus seguidores, seus amigos, seguidores de Jesus, falavam do amor de Deus, muitos daqueles estrangeiros diziam: eu também quero essa alegria, eu também quero esse espírito dentro de mim. E então, Pedro e os discípulos disseram: basta se arrepender dos seus pecados
e aceitar Jesus como seu Salvador. E nesse momento, crianças, muitos, mas muitas pessoas foram batizadas e se reuniam ali em oração para falar de Jesus, para estarem ali comunhando, como a gente faz, né? Aqui, nossa comunidade, nossos amigos. E sabe, crianças, nesse momento foi quando começou a igreja. É o tema da nossa revista, né? O início da igreja. E foi nesse momento em que várias pessoas cheias do Espírito Santo converteram outras, se reuniam em oração, em comunhão e começou a formar a igreja. Como que o Espírito Santo é bom, como que o Espírito Santo capacita. Crianças, vocês lembram de Pedro? Antes de Jesus ser crucificado? Lembra que foi Pedro que negou Jesus 3 vezes? Então, lembra? Pedro antes disse, não, eu não vou negar Jesus. Mas quando alguém chegou para Pedro, quando Jesus estava lá sendo preso, crucificado, Pedro disse, não, eu não conheço Jesus 3 vezes. Só que mesmo assim, Pedro se arrependeu. Se arrependeu, obviamente. Se coração, e esse Espírito Santo também veio para Pedro, esse mesmo que nesse momento levantou a sua voz para falar de Jesus. Então, crianças, o que a professora quer dizer para vocês hoje é que é muito bom ter essa alegria e esse conforto do Espírito Santo nos nossos corações. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é assim que nos sentimos. Na alegria, mais alegres. E nos momentos difíceis, como agora na pandemia, é esse amor de Cristo, é essa chama na nossa cabeça que nos dá essa alegria de viver e falar da palavra. Se alguns de vocês que estão ouvindo essa aula ainda não sente esse amor dentro do coração, pode vir conversar com a Pro. Vamos orar juntas, vamos orar juntos e vamos aceitar Jesus. Que quando o seu coração aceitar Jesus, vocês vão sentir esse poder de Cristo nas suas vidas.